Primeiro falando da transformação digital das empresas, né? Que isso é muito importante para que a gente tenha uma competitividade como país. A gente tem visto diariamente e somos apresentados para novas tecnologias que elas permitem que as empresas façam a reinvenção do seu negócio, né? E mesmo antes da pandemia, a gente já tinha uma situação que a maioria, se não todas as grandes empresas, de uma forma ou de outra, já estavam nessa jornada de transformação digital. É claro que quando a gente fala de Brasil, a gente não pode pensar só em grandes empresas. Uhum. O país, na verdade, o Brasil é um país de muitos contrastes, né? Então você tem um índice de maturidade também muito diferente e de prontidão tecnológica das empresas. O que a gente, inclusive uma pesquisa da UI mostrou que, apesar das empresas já estarem nessa transformação digital, somente 4% das empresas, uma pesquisa global que nós fizemos, englobando 12 países, com vários líderes executivos, só 4% já acreditava que tinha feito essa transformação digital e que estava integrado nas suas operações. Então, você veja que tinha um índice de maturidade muito baixo, né? E a gente tem olhado, em geral, a 3 elementos que eles conversam muito com o índice de competitividade, né? O primeiro é colocar o ser humano no centro, né? E aqui, quando a gente fala do ser humano, o cliente, o nosso colaborador, como é que você, inclusive, utiliza os dados, o poder computacional para entender melhor, né, a experiência, a jornada, né, do teu cliente, do teu colaborador, e como é que você aprimora isso, né, entregando mais valor. Então, esse é um ponto. O segundo é a inovação em escala, que ela depende também de ecossistemas, centros de inovação. Então, a importância de o país, né, criar os seus ecossistemas de inovação que permitam que as empresas possam, em um ambiente também de parceria, né, criar e escalar a inovação. E a outra é tecnologia em velocidade. E aqui entra também você ter acesso à tecnologia e ter acesso também à infraestrutura, porque quando a gente vai para a primeira revolução industrial, ela foi marcada por novas ferrovias, por novas estradas, então toda a infraestrutura que se abriu para que você pudesse escoar a produção. Quando a gente está falando da quarta revolução industrial, essa infraestrutura ela tem a ver com tudo aquilo, né, que permite que você possa conectar, aumentar poder computacional, enfim. Então, e a gente sabe que esse é um problema, por exemplo, no nosso país, onde quase 1/4% da população não tinha um acesso à internet, né? O primeiro ponto que é super importante quando a gente fala dessa cooperação e de como você aumentar essa competitividade, isso exige um planejamento também de longo prazo muito bem estruturado. E esse não é um planejamento de governos, né? Ele tem que transcender mudanças de governo, eventuais mudanças de políticas que você tem naturalmente na democracia, mas você tem que ter um programa realmente de Estado, algo que pense primeiro, eu acho que no governo também digital, porque que permita com isso você ter muito mais acesso aos serviços, né, do governo, né? Então com isso você consegue realmente incluir mais a população e realmente o governo ele trabalhando todos os alicerces e os marcos regulatórios que você tem. Então, agora mesmo a gente tem uma nova lei, que é a LGPD, que é uma lei importante para você trabalhar bem com os dados, né, criar confiança, né? Nós estamos com uma medida também agora com o Open Bank, onde você tem bases de dados aí que podem ser compartilhadas, que você traz valor para o consumidor. Então, tem algumas medidas que estão sendo feitas, mas eu acho que a gente precisa, primeiro, ter uma ambição maior,
né? Eu acho que o Brasil tem que ter um plano com uma ambição maior e que ela seja acelerada, ou seja, a gente não pode, como acontece muito na infraestrutura normal, que a gente projeta algo para ser construído em 3 anos e demora 10, 15 anos. E eu vejo também a importância da digitalização do governo e dos seus serviços como é algo que também que acaba acelerando a transformação digital, porque o próprio cidadão, à medida que ele vai, né, tendo mais acesso àquilo que é, né, digital, que traz facilidades, ele começa a exigir mais, ele aumenta o seu nível de prontidão tecnológica. É como acontece hoje o consumidor exige de nós, empresas, porque a experiência já é muito mais digital, ele é muito mais nativo digital, ele já não, ele não se contenta mais de ficar numa fila, de ele ter um problema de não poder agendar de uma forma, enfim, né, digital, ou de não ter um acesso ao que você tem hoje de melhor de tecnologia. Então, eu acho que o governo fazendo a sua transformação e tendo esse papel, né, com, obviamente, trabalhando aí junto, quando eu falo governo, são todos os poderes, né, e que você funcione de forma harmônica, entendendo que isso não é um projeto né, de partido ou de quem está eventualmente sentando na cadeira, mas de Estado e de competitividade. O que a gente nota, como você tem muita tecnologia disponível, às vezes você vê empresas comprando tecnologia, mas não é isso que faz a transformação digital, né? O que é, inclusive, disruptivo é o modelo de negócio e não a tecnologia em si. Então, acho que, primeiro, algumas transformações, elas começam errado, ou começam porque não centraram no ser humano, aqui que a gente está falando, entender o seu consumidor, entender também como as suas pessoas vão suportar, como vão se engajar nessa transformação, que aí entra a questão também da cultura, que é super importante, né? E qual o valor que você vai gerar, porque toda transformação também isso de certa forma até ressignifica o propósito da empresa. Então, eu acho que às vezes tem acontecido que as empresas ou focam muito na tecnologia, né? Ou não fazem as perguntas corretas em relação a qual é o valor que eu realmente quero criar, qual é o problema de negócio que eu tenho que resolver, né? Qual é como é que eu vou reinventar aqui o meu negócio. Quando você pensa em empresas incumbentes que tem que trabalhar hoje com as operações que elas têm, né, que hoje funciona, e esse negócio, essa caixinha, você trabalha do ponto de vista de sustentar a tua vantagem competitiva aqui, buscando eficiência, o ganho de escala, enquanto na outra você tem uma caixinha de pensar o amanhã de forma disruptiva. A primeira, toda vez que eu penso em segurança da informação, eu penso em confiança, né? Como é que, na verdade, o consumidor, o teu usuário, ele confiou uma informação para a empresa. Então, existe hoje uma discussão muito grande da questão do que se faz, né, com a minha informação, como se usa essa informação. Então, isso é importante porque o consumidor, né, e os colaboradores, cada vez mais eles querem interagir com empresas com base em propósito, em valor, com base nos princípios éticos. Então, eu acho que a forma como você trabalha também as informações
das pessoas, dos teus clientes, isso acaba gerando também uma relação de confiança com o teu consumidor. Então, a gente viu vários escândalos aí que aconteceu que a informação ela foi usada para fins diversos e o consumidor realmente se sentiu traído. Então, acho que a empresa tem que pensar como estabelecer e como manter essa minha relação de confiança, né? Obviamente, o segundo é cada vez mais quando eu vou para um modelo digital e que tudo, né? Às vezes você vai também para o modelo de nuvem, então toda essa informação ela está dentro dos nossos sistemas. E no nosso caso da pandemia, que aumentou bastante toda a questão dos riscos cibernéticos, né? Porque a gente também fisicamente saiu das empresas, então os perímetros que você tinha lá ficaram muito mais vulneráveis. A gente viu um aumento muito grande de crimes, de invasões cibernéticas. Então, veja, eu não estou falando aqui de como a empresa usa os dados do teu consumidor, né? Ou seja, pedi os dados para uma coisa, usei para outra. Isso é uma parte da LGPD. Eu estou falando agora de você não ter a proteção necessária e os seus dados serem, enfim, roubados e os próprios dados da empresa. Então, esse é um problema seríssimo, é um problema que é um risco que só tende a aumentar, porque a gente tem o IoT, você vai ter 50 bilhões aí de dispositivos conectados, então, cada vez mais você vai viver no mundo, né, de abundância de dados, de informações, e as empresas elas vão ter que investir realmente na segurança de dados. Nós já vivemos uma guerra de talentos, né? Então, aqui eu acho que daí toda a nossa preocupação, né, no movimento, porque, primeiro, a gente acredita que essa revolução digital, é claro que vai ceifar, enfim, vai fechar alguns mercados de trabalho, você vai ter alguns empregos que vão deixar de existir, mas a gente acredita que novos vão surgir e que com o avanço cada vez mais dessa tecnologia, você aumenta a potencialidade humana. Então, a gente vê a tecnologia como uma forma também de aperfeiçoar as habilidades humanas. O grande problema é se você deixar as pessoas para trás, né? Porque aí você tem uma situação onde o que a gente precisa é de a mão de obra realmente, né? Pessoas, né? Talentos qualificados, né? Para lidar, né? Com essas tecnologias, e você não faz a inclusão digital. Então, o que é um desperdício de talento, né? Você ter várias regiões onde você tem pessoas que poderiam fazer a sua inclusão, que poderia ter uma outra, né, oportunidade social, e que essa pessoa ela não tem essa inserção, e as empresas acabam brincando ou fazendo um jogo de rouba-monte, porque você começa cada vez mais a ter um pool menor de talentos. Então, se você olhar, não tem os dados, mas se você comparar a quantidade de pessoas que a gente tem de profissionais em STEM, quando você compara com outros países, né, você vê que o Brasil ele precisaria formar muito mais. Então, nós temos, eu acho que hoje, claramente, já um apagão de talentos. Nós precisamos, e esse pipeline tem que ser construído imediatamente, porque não é simplesmente... o pipeline de hoje ele é construído uma geração, né, anterior. Então, eu acho que esse é o que tem de mais urgente
para que a gente possa fazer com que essas pessoas não sejam excluídas dessa transformação.